Bom, radicais. Se b ao quadrado é igual a a, então b é a raiz quadrada de a. Por exemplo, 2 e menos 2 são raízes quadradas de 4, porque menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se b ao cubo é igual a a, então b é a raiz cúbica de a. Exemplo, 2 é a raiz cúbica de 8, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Nós usamos um símbolo já muito famoso, né? Vocês já conhecem, símbolo de radical para estar representando essa expressão. Então percebam aqui que eu tenho o símbolo, eu tenho esse símbolo onde é chamado de radical, onde n vai ser o índice desse radical e o número que está dentro dele é chamado de radicando. Okay? Qual que é a definição, então, para raízes? Né? A raiz aqui eu vou chamar de enésima porque o índice é n. Ok? Então, a raiz enésima de a é igual a b, se e somente se b elevado a n é igual a a. Aqui está 2, tá? Mas é n. Ok, pessoal? Então, a raiz enésima de a é igual a b, se e somente se b elevado a n é igual a a. Então, essa é a definição básica para radiciação. Em cima dessa definição, nós vamos trabalhar vamos ver algumas propriedades. Tá? Bom, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né, e isso vem desde lá do ensino fundamental, principalmente lá no sexto ano, quando a radiciação é introduzida, é a questão das raízes, né? De quantas raízes tem os números, não sei o quê. A questão é a seguinte, ó, sempre que n for par, sempre que o radicando for par, números reais positivos vão ter duas raízes enésimas. Então, por exemplo, ó, a raiz quarta de 16, ela é mais ou menos 2. Então, veja bem, o índice é 4, é par, então ele sempre vai ter duas raízes enésimas. No caso, duas raízes quartas, né? E elas vão ser sempre uma positiva e uma negativa. A gente chama de principal, né, da raiz enésima principal de A, aquela que tem o mesmo sinal de A. Então, por exemplo, ó, aqui no caso, a raiz quarta principal de 16 é 2, ok? Porque 2 tem o mesmo sinal de 16, os dois são positivos. Okay? Então, a questão é a seguinte, se n é par, sempre tem duas raízes. Agora, se n é ímpar, números reais vão ter exatamente uma raiz. Então, por exemplo, ó, a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8, ela só tem uma raiz, que é 2. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo é igual a 8. Okay? Então, se n é par, duas raízes, uma positiva e uma negativa. Se n é ímpar, só tem uma raiz, ou é positiva ou é negativa. Tá? E se n é par, números reais negativos não têm raízes enésimas no conjunto dos números reais. Okay? Então, sempre que n for par, os números reais negativos não vão ter raízes em R. Okay? Então, a raiz, ou as raízes, né, quando elas existem, elas são chamadas de valor do radical. Então, por exemplo, mais 2 e menos 2 são valores do radical raiz de 4, raiz quadrada de 4. Menos 3 é o valor do radical raiz cúbica de menos 27. A raiz quadrada de menos 9 não tem valor em R. Okay? Para a gente evitar ambiguidade, a gente vai considerar que um radical de índice par, que tem dois valores, como a gente já viu, a gente sempre vai considerar o valor positivo. Né? Esse valor também é chamado de valor aritmético. Então, nós vamos sempre trabalhar, né, aqui nessa aula, em várias situações, que raiz quadrada de 25, por exemplo, é 5. Raiz quadrada de 9 é 3. E assim por diante. Embora nós saibamos que, como o índice aqui é par, ela vai ter, na verdade, dois valores, um positivo e um negativo. Então, nós vamos, para evitar ambiguidade e tudo mais, vamos considerar daqui por diante que apenas o valor principal. Tudo bem?
Bom, duas relações são chamadas de fundamentais quando eu trabalho com raízes. E a partir dessas relações fundamentais, nós vamos demonstrar praticamente todas as propriedades envolvendo raízes, ok? A primeira diz o seguinte, ó, se raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a N é igual a A, certo? Percebam que é a ida da relação anterior que a gente viu. Bom, pegando essa relação que a gente já viu lá atrás, eu vou substituir o B por raiz enésima de A. Não é isso que a gente viu aqui, ó? A igual a raiz enésima de A igual a B. Então, eu vou trocar aqui, ó, nessa expressão B elevado a N é igual a A, eu vou trocar o B por raiz enésima de A. Quando eu faço essa troca, a gente vai chegar na primeira relação fundamental, que é a seguinte, a raiz enésima de A elevado a N é igual ao próprio A. Erroneamente, o que a gente aprende lá na escola? Ah, tem o N elevado e tem o N aqui, a gente corta. Não é corta, pelo amor de Deus. Isso vem de uma relação fundamental. Da onde que é essa relação? Da própria definição de raiz quadrada. Olha só. Se a raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a N é igual a A, ok? Eu troco o B aqui, ó, por raiz enésima de A, vindo dessa relação. Quando a gente faz a troca, então ó, esse cara aqui eu troquei raiz enésima de A, eu troquei no lugar de B. Então ficou raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Essa é a primeira relação fundamental que a gente vai ver. Pensando na volta agora, ó, essa aqui é a ida lá da definição. Ó, cadê a definição? É a ida da definição. Agora vamos pensar na volta. Vamos pensar na volta da definição. Se B elevado a N é igual a A, então raiz enésima de A é igual a B. Veja, é a volta aqui da definição. Ok? É a volta da definição. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o A aqui dentro da raiz por B elevado a N. Vou substituir o A aqui dentro da raiz por B elevado a N. E a gente vai chegar aqui na segunda relação fundamental. Ó, no lugar de A, eu troquei por B elevado a N. Então, olha o que a gente teve. A gente teve que a raiz enésima de B elevado a N é igual a B. Okay? Então, nós temos aqui as duas relações fundamentais. E elas partem da definição de raiz. Ok? Aqui é a ida da definição e aqui é a volta. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. Ó. Raiz quadrada de 9 ao quadrado é 9. Raiz cúbica de menos 8 ao cubo é menos 8. Raiz quarta de 0,5 elevado a 4 é igual a 0,5. Qual que é a moral da história para essas duas relações fundamentais? Que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Maravilha? Agora, uma observação muito importante, tá? Extremamente importante. Ó. Se eu tenho, vou começar aqui com um exemplo. Ó, raiz quarta de menos 3 elevado a 4, na verdade, isso é mais 3. Por que é mais 3? Ó, na relação, ó, raiz enésima de B elevado, raiz enésima de B elevado a N é B, se N for par e B for negativo, essa relação vai ser igual a menos B, pois estamos sempre considerando o radical aritmético. Né? A gente sempre considera o radical aritmético, ou seja, o radical principal. Tá? Então, portanto, ó, nesse caso, ó, raiz quarta de menos 3 a quarta, ó, N é par e o B é negativo, então a gente vai usar, isso aqui na verdade é menos 3, que é igual a 3. Por quê? Porque nós estamos sempre considerando o radical aritmético. Tá? Então, mais alguns exemplos. Ó. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Ó. Então, o índice é par, menos 5, aqui o 5 é negativo, o resultado disso é menos 5, que é igual a 5. Por quê? Porque nós estamos sempre considerando o radical aritmético. Maravilha? Para
ficar mais fácil o entendimento, se você inicialmente fizesse aqui, ó, menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Ok? Então, recapitulando, ó, na expressão raiz enésima de b elevado a n, se n for par e b for negativo, a relação vai ser menos b, ok? Raiz enésima de b elevado a n vai ser igual a menos b. Por quê? Porque a gente sempre está considerando o radical aritmético. Nós podemos ter essa relação aqui, ó. Então, ó, índice par negativo, a relação que eu vou usar é essa. Raiz enésima de b elevado a n é igual a menos b. Tudo bem? Porque aí vai ficar menos 5, que é igual a 5. Ok? No ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior, essa questão aqui ela é muito problemática. Porque geralmente nós aprendemos, assim, com todo respeito, né? Nós aprendemos da forma errada na escola. O que a gente aprende lá? Ah, eu tenho que aqui corto 4 com esse 4. Então, a raiz é menos 3. Por isso que eu falo, nós temos que entender o conceito e não ficar ensinando macete um atrás do outro. Olha, o macete ajuda muito, mas tem que ser macetes que funcionam, tá? Então, nesse caso aqui, é um problema que a gente, quando estou dando cálculo 1, 2, que às vezes a pessoa erra alguma questão porque confunde aqui a questão aqui da radiciação, tá bom? Então, não é porta-porta, tá? Se o n for par e o b for negativo, é essa relação que a gente assume, tá?